Bom dia. É, cumprimentar todos os presentes. É, eu vou moderar essa mesa sobre as execuções fiscais e as alternativas de cobrança. E é uma honra debater um tema que é o nosso dia a dia com pessoas que estão à linha de frente e tem tanto para acrescentar nesse debate. A primeira palestrante vai ser a doutora Natália Faria, que é advogada, procuradora do Estado, assessora jurídica da Cefaz, representante da Fazenda junto ao Conselho de Contribuintes, pós-graduada em Direito do Estado e Regulação pela FGV, mestre em Direito e Políticas Públicas pela Unirio, doutoranda em Finanças e Tributação pela UERJ e especialista em Desenvolvimento Econômico pela Harvard Kennedy School. Vamos lá. Alô? Então, pessoal, bom dia. Primeiro, para mim é uma honra estar aqui na PGM, ao lado de pessoas que dispensam comentários. A Olivia, em especial, joga na minha cara que eu tô velha, porque ela foi minha residente quando eu entrei na PGE. Então, a ideia aqui é compartilhar com vocês a minha experiência na Procuradoria-Geral do Estado, enquanto membro da chefia da dívida ativa. Eu fiquei na chefia da dívida ativa durante uns 8 anos, entre assistente e chefe, propriamente dito. E eu sou uma assistente um pouco metida, e eu me metia nas questões todas, trabalhei muito com a Letícia e com a Kátia. E a ideia aqui é só trazer para vocês uns highlights das nossas experiências. Como é que eu passo aqui, gente? Eu passo para onde? Foi. Tá, o que a gente está falando aqui, né? Primeiro, quando você vai falar em dívida ativa, as palavras da moda são qualquer coisa relacionada à tecnologia e menos relacionado ao conhecimento prático dos dados do seu mundo, né? Da sua atividade. Então, a gente vai falar em machine learning, data analytics, data science, só que tudo isso precisa de um embasamento anterior, que eu acho que é algo que a gente ainda está tateando enquanto advogados públicos. Na nossa cultura, o advogado ele não trabalha tanto com dados, né? Ele não trabalha, gente, se eu ficar sem ar, eu tô com quase 8 meses de gestação, tá? Quem é mulher entende. Então assim, o advogado privado ou público, a gente não tem essa cultura de trabalhar com dados. A gente tem essa questão de trabalhar muito com jurídico, com teses jurídicas, com contraditório, mas não com dados, não com relação à eficiência, não com relação à qualidade e gestão. A gente estava até falando aqui um pouco mais cedo, o papel hoje do advogado público especial ele é praticamente um gestor de massa, né? Em qualquer campo que você vá trabalhar. Tirando um outro ponto de consultoria, vai ser gestor de massa. Vai ser massa com previdenciário, vai ser massa com pessoal, vai ser massa com dívida ativa ainda mais. Então, é uma mudança de perspectiva com relação ao nosso próprio papel enquanto advogados públicos. E aí, hoje, qual é a questão do nosso cenário, né? A gente tem um negócio muito específico e é muito comum virem consultorias externas tentarem vender pra gente alguma coisa que eles não sabem do que se trata. E eu fiz reuniões com várias consultorias, tentando vender coisas milagrosas para os próprios gestores, outros procuradores do Estado, que estão em outras posições na gestão, né, na chefia da instituição, que nunca passaram pela dívida ativa, não têm noção da especificidade do negócio, e as pessoas tentam vender milagre e a gente sabe que não é assim. Porque é muito específico. Não dá para comparar a cobrança de dívida ativa com recuperação do Serasa, não dá para comparar a cobrança de dívida ativa com recuperação de banco, que pode baixar do balanço aquele valor depois de 5 anos e vender aquilo a preço de banana. E a gente também tem toda uma questão cultural com relação a pagamento de tributos, que precisa de uma mudança de compreensão mesmo, praticamente geracional, para poder alterar o comportamento. Então, assim, é uma série de fatores envolvidos que não é simplesmente a pura e simples cobrança. É uma nova lógica de atuação que a gente está começando a enfrentar agora com relação à dívida ativa, né? Com relação à forma de cobrança. Então, a gente tem diversos agentes interagindo, gerando essas lacunas de atuação. Que diversos agentes são esses? É o próprio Poder Judiciário, o registro de imóveis, que você tem que pedir a informação do registro de imóveis e ele não te dá. É a atualização do endereço que você tem que pedir para alguma concessionária, se a concessionária não te dá. A Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal, que você precisa de algum tipo de lei, e eles não entendem o seu papel de cobrança, porque quando você fala em cobrar tributo, isso gera uma antipatia em qualquer instância, até por aqueles que são remunerados por esse recurso. E esse é um negócio que você tem que sempre trazer essa noção, e as pessoas não conseguem fazer essa ligação. É uma coisa impressionante, né?
Não consegue fazer essa ligação de jeito nenhum. E existe também uma falta de comunicação das nossas instituições com a sociedade. Nós, enquanto advogados públicos, no geral, ainda estamos numa posição muito encastelada. A gente não fala a mesma língua da sociedade, então a gente não consegue conscientizar as pessoas do nosso papel. E, além disso, esse quadro de incerteza ao agir. Por que quadro de incerteza ao agir? Porque a gente ainda tem uma deficiência com relação a essa comunicação. Então, para o próprio contribuinte, e eu falo isso na qualidade de advogada pública, você não tem essas informações de forma clara. Você vai procurar, por mais que a gente ache que tem, eu, enquanto procuradora do Estado, colocava lá o site da Dívida Ativa as informações, eu, enquanto contribuinte, procurava no site da PGM, quando eu quis ajuizar uma ação de PTU, você não tem as informações de forma clara. É um imbrincado, porque a gente não tem a preocupação de ter um design mesmo, design em termos de navegação e de disponibilidade de dados para a sociedade. Então, eles se sentem como se achacados fossem. Isso gera um conflito que se espraia para todo o campo, inclusive no momento de pagar. Ele fala, por que eu vou pagar? Eu não entendo por que eu não consigo pagar. Eu quero pagar, eu não consigo pagar. Então, assim, é um tipo de situação que a gente tem que mudar mesmo a compreensão. E a gente está um pouco longe de conseguir fazer isso. E como que se deve agir, né? A gente também tem essa questão da demora da compreensão do nosso papel. Então, a gente tenta inovar, e inovar no serviço público todo mundo sabe que é um desafio. Agora a gente tem o 22 da Lindbe, que fala com relação à gestão, à decisão do gestor no momento da decisão, desde que justificado. Mas até pouco tempo atrás, qualquer tipo de iniciativa de inovação era punida. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Quando a PGE do Rio, quando o Estado do Rio tentou fazer o protesto de dívida ativa, isso foi considerado inconstitucional. Então precisou de uma nova lei 10 anos depois. Olha o tempo que a gente perdeu para descobrir que algo hoje é eficiente. A gente ficou 15 anos para você ter noção do gap que teve com relação à eficiência. Então, se a gente tenta inovar e não consegue, precisa que todos os atores entendam dessa eficiência. Os tribunais de justiça, nem todos os juízes são como a Cátia Letícia, mas o Tribunal de Justiça, o próprio Ministério Público, Defensoria. Então, assim, precisa que todos os parceiros entendam como é a nossa atuação. Gente, vou ter que falar muito rápido. Então, assim, e depois descobriram que, na verdade, a dívida ativa é um grande problema. E agora descobriram, na verdade, que a execução fiscal é algo... Então, quer acabar com a execução fiscal, né? Eu trouxe essa última resolução do CNJ 547, que traz umas regras que, para quem é advogado público que trabalha com a cobrança, ainda mais em municípios, é uma situação assim, claramente alguém que redigiu isso não entende sobre o que está falando. Mas alguém tem que avisar, né? Então, são vários atores que não entendem o tema, a própria Alerj, a característica da dívida ativa, né? Até pouco tempo atrás, você sequer conseguia dar baixa nesse passivo. Eu cheguei a fazer reunião com o TCE falando assim, gente, olha só, eu quero dar baixa no meu acervo de tudo que é anterior a 88. Eles não deixaram, falaram assim, não pode, porque é indisponibilidade, olha a maluquice. Então, você tem um tipo de situação que também você, na qualidade de gestor, você fala, não vou tomar no meu CPF um tipo de risco em prol de uma eficiência se a pessoa não entende que aquilo é recuperável, gente, 88, enfim. E aí eu também, o desconhecimento com relação ao tema. Por que eu estou trazendo esse desconhecimento? Porque esse próprio dado do CNJ que trouxe o diagnóstico do contencioso tributário que resultou nessa resolução 547, ele foi feito sem informação. Se vocês forem olhar o relatório completo, vocês vão ver que quase ninguém respondeu à pesquisa. Então, foi uma decisão tomada com base em um completo vazio de dados, que é um pouco culpa nossa também. Não é culpa do judiciário. É culpa dos municípios, dos estados e das procuradorias também, que não se preocuparam com isso. Então, assim, hoje a gente está sofrendo ter que correr atrás de algo por não termos tido a visão de que era importante transformar a nossa atuação. E a gente sabe que a arrecadação se reflete em relevância, né? Então, assim, arrecadar tributos, essa cobrança, ela traz uma relevância institucional que ela não pode ser desprezada. Então, para a gente, enquanto instituição, é muito importante esse munus. Aqui eu também trouxe o ciclo, né, de desincentivo, que eu vou passar correndo, porque já falta pouco tempo. Também falando sobre essa questão da resolução 547, e agora também está vindo, assim, eles estão dando, na verdade, essa lógica de excluir, acabar com a execução fiscal, sem trazer uma alternativa para cobrança. Então, assim, tem até uma discussão sobre um PL de desjudicialização, mas não é uma desjudicialização que nos traga armas a ponto da gente conseguir recuperar de fato. Você não vai conseguir penhorar, você não vai conseguir ter acesso a bens igual o judiciário tem. Então, sem isso, na verdade, você gera uma situação de incentivo à inadimplência num Estado, numa sociedade
que já tem intrinsecamente esse incentivo e inadimplência como padrão de comportamento, né? Teve um ponto de mudança, né? A PGFN foi precursora nesse ponto de mudança, de começar a trabalhar com dados, isso nos idos de 2009, e a gente tem visto os resultados com relação à PGFN, porque eles se anteciparam muito com relação a isso, e eles começaram a trabalhar com isso, e agora eles colhem os louros, a instituição está mais forte. Até pouco tempo atrás a gente mal ouvia falar de PGFN, hoje em dia a PGFN está todo dia no jornal com atuações elogiosas. Então esse é algo que a gente tem que buscar enquanto advocacia pública também. Então a gente tem visto uma maior necessidade de eficiência, uma compreensão de que tem que ter cooperação e diálogo mesmo. Por que cooperação? Porque o meu devedor, ele não necessariamente está sediado aqui no município do Rio de Janeiro. O meu devedor está em Volta Redonda, o meu devedor está em Petrópolis. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mais com parceria e menos com competição. E isso é algo que, infelizmente, ainda é muito pessoalizado. Eu descobri isso como? Quando eu entrei na PGE na chefia, a gente descobriu que existem 2 tipos de devedores no geral, né? Existem aqueles devedores que não têm condições de recolher, que é aquele pequeno empresário que perdeu emprego, montou uma padaria. Esse cara teve problema com o Simples, vai ser autuado, vai ser cobrado. Então, assim, esse cara não dá para cobrar. Ele tem um bem de família, não dá para cobrar. E tem aquelas pessoas que são fraudadores compulsivos, são fraudadores reiterados, são devedores contumazes. Então a gente percebeu que a gente dividia os devedores em 3 classificações, né? Aquele cara de subsistência, esse a gente vai tentar, mas o destino final desse processo é o artigo 40. E, sinceramente, eu não acho injusto que o seja. Tem aquele devedor que não paga confiando na ineficiência nossa e do Poder Judiciário, que ele sabe que vai ser moroso, então ele deixa rolar. Esse cara a gente segue e consegue receber, porque quando você aperta um pouquinho, quando você consegue um bloqueio judicial, ele vem em parcela, quando você consegue ele vem em parcela. E tem aquele cara que é a briga de gato e rato, que é devedor mesmo, que você pega lá, você vê que o mesmo contador, ele é contador de todas aquelas empresas que tem mais ou menos objeto parecido, e aí você descobre que é um trabalho de inteligência. E aí, o que a gente criou um grupo de fraude, um núcleo de combate à fraude, 2 procuradores e um analista focados em tentar entender esse embrincamento. A gente descobriu que cobrança da dívida ativa, para além do tributário, na verdade, ela tem um aspecto muito mais de empresarial, de fraude empresarial, de direito empresarial do que de direito tributário, nesse caso em especial. A gente especializou essas pessoas e aí começamos a nos aproximar de grupos de inteligência. E o que esses grupos de inteligência nos trouxeram? A importância da cooperação e a importância das relações pessoais. Esse tipo de evento aqui, para nós, advogados públicos, é muito importante, porque hoje em dia cada um vai saber a carinha de um aqui, e quando você precisar de alguma coisa do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, você sabe já quem procurar, você sabe que você pode procurar o contato, e você vai criando redes de apoio para o exercício da sua função. A gente descobriu isso. Então, por exemplo, hoje, nessa época de busca de devedores fraudulentos, a gente começou a ter contato com o Ministério Público de Minas Gerais, a GE de Minas Gerais, o pessoal de São Paulo, começou a fazer reunião com a PGE de São Paulo, porque os devedores são os mesmos. E é positivo que todo mundo consiga atuar de forma conjunta para aquela ação ser coibida. Porque não faz sentido ele produzir danos aqui, ele vai produzir dano em qualquer lugar. Esse cara ele não vai recolher em São Paulo e não recolher no Rio. Ele vai não recolher em todo lugar. Então a ideia é uma atuação conjunta. Então essa cooperação ela tem que estar introjetada na nossa atuação enquanto advocacia pública, e em especial nesse tipo de situação, desses devedores que são esses devedores fraudulentos. E acho que os municípios também devem ter isso com o ISS também, noteiro, enfim, prestadores de serviço. É o tipo de situação que você tem que começar a se aproximar dos seus pares. E ter uma análise, e fazer uma análise com relação a dados e resultados. Por quê? Você olha o seu acervo, você olha o que você tem, você olha as características da sua atuação, né, daqueles devedores que estão envolvidos, e a partir dessas características, você define a sua atuação. O que você abandona, porque vai ter que ser abandonado. E por mais que a gente seja setor público, né, que hipoteticamente existe essa indisponibilidade, isso está mudando, a cultura da transação está trazendo essa mudança, e a percepção de ineficiência do modus operandi até aqui tem trazido essa percepção de que você tem que mudar, todo mundo diz que o privado é mais eficiente do que o público. Só que o privado abandona. A gente, em razão dessa indisponibilidade, a gente era obrigado a ficar ali
batendo em murro em ponto de faca, senão vem o MP, vem a CGE, vem alguém e fala, olha, por que você não está fazendo isso? Porque não dá, porque você tem que ter uma análise com relação à eficiência. Então, quando você tem os dados, quando você demonstra os resultados, você consegue justificar aquela situação quando você for instado a se manifestar. Então, a gente tem que ter um tipo de comportamento para justificar mesmo, para ter uma linha de atuação a partir dos resultados. Olha, por que eu vou correr atrás desse devedor, desse de subsistência, se não tem o que recuperar, porque ele vai ser bem de família, enfim, e por outro lado, nesse aqui eu vou conseguir uma penhora de, sei lá, 1 milhão, 10 milhões. Então, é essa mudança que fez a diferença no nosso funcionamento. O judiciário também vem mudando. O judiciário era um pouco mais refratário. De vez em quando você vem de umas decisões que causam espécie, né? Eu vi uma agora com relação à execução fiscal do Fux, que falava que a execução fiscal não pode ter privilégio com relação à execução civil. Como, gente, a lógica da execução fiscal é ter privilégio para o Estado, né? Se você não tem, assim, enfim. Pois é. Mas tem se mudado, visto a necessidade de ter uma eficiência maior com relação à cobrança e também a importância de adimplemento, né? A gente tem essa questão da recuperação judicial, que a gente sabe que virou uma indústria. Existem recuperações judiciais sérias, mas existe muita recuperação judicial fraudulenta. A gente sabe que virou uma indústria. Então, o STJ já reconheceu a necessidade de certidão, o que não era exigido há pouco tempo atrás. Então, assim, a gente tem visto um movimento que não é uniforme, mas que já tem melhorado a nossa interlocução, porque eu, antes de ser procuradora, eu fui despachar com... Assim que eu entrei na PGE, eu fui despachar uma questão com o desembargador, eu falei assim, doutora, ninguém gosta de pagar tributo. Era TCMD é um imposto que dói no coração, né? Ninguém gosta de pagar tributo. Eu falei, doutor, mas eu tenho que cobrar, né? Eu vou fazer o quê? Tipo assim, eu tô aqui, eu tenho que cobrar. E aí, o que eu entendo que seja necessário, né? Essa é uma gestão ágil, a identificação de dados de características da cobrança, compreender o impacto social desse ciclo de cobrança, porque quando você tem uma atuação, por exemplo, em parceria que eu digo, uma troca maior com o judiciário, porque eu atuava aqui na Vara da Capital, justamente com a Letícia e com a Kátia, quando você tem essa troca maior e os ciclos, os pedidos, os deferimentos, os atos são mais céleres, o contribuinte percebe que ele não pode postergar. Então, quando você faz um penhorão daquele, você não necessariamente obriga aquele contribuinte a te procurar. Ou então, quando você faz uma atuação de uma cautelar fiscal para poder indisponibilizar o patrimônio, ele vê, olha, vão chegar em mim. Então, ele procura para negociar antes, porque ele começa a ver que os colegas do lado... Porque, assim, os escritórios de contabilidade sabem quem assim, as empresas elas procuram escritórios e o contador sabe que está sendo, quando esse tipo de atuação com relação à penhora está sendo bem sucedido. E quando eles veem que está chegando perto, eles procuram negociar. A própria PGE, não é com orgulho que eu vou falar isso, a gente tem uma legislação pífia com relação a parcelamento. É só parcelamento judicial regular de 60 meses. Agora tem um parcelamento para empresa em recuperação judicial, mas a gente não tem uma transação, por exemplo, enfim. Mas mesmo não tendo, com base, eu vou falar isso um pouco mais da frente, com base no negócio jurídico processual, que é um acordo, né, uma evolução, uma interpretação evolutiva do artigo 190 do CPC, que vem sendo aceita, esses contribuintes, vendo que a cobrança, que a penhora, que a disponibilidade de patrimônio estava chegando perto, eles nos procuravam para fazer um acordo e a gente fazia um acordo no NJP, que na verdade a gente chama de plano de amortização, porque a gente pelo menos impedia essas penhoras e ele conseguia manter o fluxo dele. Mas ele não fazia isso porque ele é legal e quer melhorar o Estado. Ele faz isso porque ele viu que o ciclo da cobrança melhorou e está sendo bem sucedido. Então ele percebeu que a gente está protestando, que a gente está mandando a carta, que a gente está protestando, que a gente está juizando, que a gente está pedindo que o judiciário está definindo as medidas constritivas. Então quando ele vê que aquilo está funcionando, ele fala, cara, eu já não tenho mais aquele tempo da desídia, eu não tenho mais aquele tempo de enrolar a procuradoria, de enrolar o município, de enrolar o Estado e de conseguir, e de me beneficiar da demora do Poder Judiciário, né? Então ele vem e procura, e isso passa a ser receita. E aí o gestor fica feliz, né? Você vê o resultado crescendo, o gestor fica feliz. Então essa é a importância do ciclo da cobrança, assim. Você entender que esse rito, né? Você ter uma régua de cobrança e estar sempre inteirado, sempre próximo, em especial do juiz, né? Da sua comarca, isso é muito importante. Despachar sempre, ter aquela relação de fazer andar. Não é uma relação espúria, é só uma relação de você despachar e fazer andar. Olha, isso aqui tem que andar. Essa lista aqui, a pessoa tem no cartório, sei lá, 40 mil processos. Olha, esses aqui a gente precisa que priorize.
vai lá e despacha. Então, esse tipo de dinâmica traz resultados mais eficientes, porque se você continuar naquela lógica do ping-pong, que é o que o advogado público sempre teve acostumado, tipo, a juíza, o juiz faz algum despacho e volta, aí a gente faz uma petição qualquer e volta. Quando você vê, na verdade, você está perdendo tempo. O que a gente precisa é entender o acervo e fazer as priorizações necessárias para que aquilo seja eficiente e se traduza em resultados. Quanto mais resultado você tiver, mais você vai arrecadar, mais seu gestor vai ver e mais material ele vai te dar para poder ser mais eficiente. Porque, assim, o que o gestor quer é dinheiro poder gastar. E as procuradorias fiscais são um instrumento disso, não só com relação ao que já foi escrito em dívida ativa, mas também com o que está no corrente. Porque quando ele vê que a cobrança judicial está eficiente, por que ele vai esperar ser ajuizado para cobrar honorários, para cobrar custas, para ter multa, ao invés de pagar no corrente? Então, assim, isso gera todo um ciclo virtuoso que a gente tem que considerar que deve orientar a nossa atuação. E aí a gente precisa também dessa mudança de perspectiva de atuação dos legisladores tribunais. Essa parte é bem mais difícil, né? Porque é engraçado que a gente está aqui com duas juízas que gostam de tributário. Eu fui uma vez fazer uma palestra em Minas com o Murilo, que é um juiz que gosta de tributário, e todo mundo fala assim, o problema do judiciário é que eles não gostam de tributário. Então, você conseguir entender, reconstruir essa relação, por vezes conscientiza, não precisa nem gostar, só precisa entender a importância do ciclo. Porque eu passei pelo interior, eu fui de Campos, Macaé, Volta Redonda, antes de chegar na capital, porque eu sou procuradora do Estado do Rio, e por vezes é isso, assim, ele não precisa gostar, ele só precisa tomar as providências necessárias, porque assim, quando você fala de execução fiscal, você não está falando de um contencioso tributário, você está falando, na verdade, de um ciclo de cobrança que só vai ser interrompido se houver uma posição de embargos à execução. Aí isso vira uma ação tributária. Até então é um ciclo de cobrança, é uma régua de cobrança. Você só precisa conscientizar aquele magistrado que, na verdade, é a importância daquele ato. Porque é isso. Até um parceiro meu, um juiz que a gente despachava muito com ele, falou assim, doutora, entre uma medida cautelar, uma de violência doméstica e uma execução fiscal, eu vou priorizar a violência doméstica. Eu falei, olha só, excelência, eu estou aqui para te mostrar o seguinte, prioriza a violência doméstica. Nisso aqui eu preciso de um despacho, eu não preciso de raciocínio. Eu não preciso de algo decisório que vai mudar o processo. Eu preciso só de um despacho, porque isso aqui é que dá o recurso para manter a violência doméstica em pé. Aí ele riu e falou, não, a doutora tem razão, e me deu o que eu queria, assim, que era só um CITSE, entendeu? Não era um negócio assim, não é uma penhora, não é tipo assim, não é uma penhora, uma venda de um prédio, é um CITSE. Mas era um CITSE importante, né? E aí, o que eu enfatizo é a importância das relações. Por mais que pareça que pela própria nossa posição institucional isso não é necessário, essa construção de relações, ela é muito importante para o resultado, tá? Além do investimento em tecnologia. Mas antes de se investir em tecnologia, é importante que se invista em dados, tá? Porque não tem como vender solução de inteligência artificial se você não tiver dado. Você precisa de dado que vai ser transformado em informação. Senão vão vender coisas para vocês que não vão produzir resultados eficientes. E vocês vão, assim, o que vai ser só um desperdício de recurso. Ninguém vai ficar feliz com isso. E vocês ficam reféns de uma solução que não é uma solução sua. Então, depois de um tempo, isso pode ocasionar uma onerosidade excessiva. Então, é importante que as procuradorias tenham noção dos dados, o que eles têm. Qual é aquela informação é nossa. Se a gente precisar de ajuda, é porque a gente não tem braço, é porque a gente não consegue ter gente de TI para fazer. Mas o dado é nosso, a atuação é nosso, o conhecimento é nosso. Eu acho que é isso que tem que ser muito, muito enfatizado. E pensar processos. Aí, só estou me encaminhando no final, que já me deram, o livro já cobrou aqui. O que a gente fez para se tornar mais eficiente? A gente começou a especializar os setores. Então, quando eu cheguei na PG5, a dívida ativa ela era dividida em 2 setores, contencioso e o execução fiscal. O que a gente fez? A gente descobriu que, na verdade, você tinha que especializar cada cantinho, porque cada procurador, eu sei que nem todo mundo tem uma estrutura tão grande, mas, no geral, as pessoas têm propensões a. Então, tem gente que é melhor com massa, tem gente que é melhor com contencioso, com elaboração de peça. Então, o que a gente fez? A gente começou a segmentar. Então, o setor de atendimento, aí tinha um procurador que tem essa capacidade de verbalizar melhor, ele ficava responsável pelo setor de atendimento, orientando o setor de atendimento. Contencioso comum e de massa. Então, assim, quando era execução fiscal, o cara que pega aquele volume de execução fiscal e consegue identificar rápido, ele despachava aquele monte. A gente concentrou. Se eu puser embargos de execução, sai dali e vai para um outro procurador, que vai fazer as peças. Isso muda de acervo, né? Isso muda de lugar conforme o perfil.
Uma ação mais estratégica. A gente pegava assim, tem gente que gosta de ficar lá penteando o processo, e aquele processo importante, despachando. A gente concentrou esse contencioso de ações estratégicas, de grande contencioso, no procurador conhece na pessoa que tinha esse perfil, gostava de estudar tese. Tem gente que gosta de estudar tese, tem gente que não gosta de estudar tese, gosta de resultado. Então, quando a gente conseguiu especializar os setores, fazer essa miríade de setores, os resultados começaram a ficar melhor. De duas maneiras. Primeiro, a gente conseguiu arrecadar mais, depois a gente conseguiu pessoas mais felizes com o trabalho delas. O que foi um negócio impressionante, né? Porque quando você tem uma pilha de contencioso de embarque de execução, uma pilha de execução para tocar, você fica meio louco. Mas essa pessoa gosta de lá estar cobrando, de penhorar. O outro não, o outro gosta de ir no tribunal, ficar lá falando com o juiz, enfim. Eu acho que entender como funcionam as pessoas é parte do nosso papel. E aí é isso, né? Quais são os nossos pontos críticos, né? Contratação de soluções de tecnologia, mas isso não é privilégio nosso. Todo mundo tem esse problema, porque tecnologia é uma caixa preta, ninguém entende mesmo. Mas é o que é necessário hoje em dia. Esse mapeamento de convênios e compartilhamento de dados que possam melhorar buscas de bens devedores. Essa troca é importante, você ter essa noção do que está disponibilizado. O CNJ está indo num caminho de disponibilizar cada vez mais de forma pública, o que há 5 anos atrás a gente não verificava. Hoje em dia já tem um comando para os cartórios de registro de imóveis de comunicarem às prefeituras que tem as transações, você já consegue, mas já tem mais acesso a cadastros do SERPRO. Então, assim, você saber o que as procuradorias, o que os seus colegas têm, faz com que você possa ter, ou eventualmente as associações, quando os municípios são muito menores, se juntarem, tipo assim, os municípios regionais se juntarem para tentar fazer um acesso coletivo. Eu acho que isso é importante, porque isso mostra uma eficiência, já que a gente compartilha os mesmos devedores. E tem a cobrança coercitiva como um monopólio judicial, né? Porque, assim, nem todo lugar vai ter um juiz que vai entender a importância da cobrança. Então, esse monopólio judicial, que a resolução 547 do CNJ quer acabar, é algo que você tem um problema, porque você acaba ficando sem instrumento de cobrança. Então, talvez aí também seja uma situação das associações, é o que os próprios estados têm que fazer, de atuarem aí no legislativo, né? Legislativo federal, com relação aos PLs de desjudicialização que estão rodando por aí. Então, querem, inclusive, botar nos cartórios, né? Que é uma maluquice, né? Querendo botar cobrança judicial em cartório. Não, terceiro não. Mas assim, dá poder pra gente, poxa, né? A gente é legal, a gente é eficiente. Hein? Dá pra aumentar a arrecadação. E é isso. Isso é o estado do Rio de Janeiro, que eu não tenho orgulho, que a gente não tem uma lei de transação. A gente tem um parcelamento de empresa de recuperação judicial em 84 vezes, que também é risível, mas é alguma coisa, já melhora uma situação na recuperação judicial. A gente tem usado muito o negócio jurídico processual, que é uma resolução que até está no nosso site, que faz esses planos de pagamento a longo prazo, que não são parcelamento, mas têm sido aceitos com base na portaria 748 de 2018 do PGFN, e uma régua de cobrança, que a gente já tinha uma anterior e atualizou agora em 2024. E era isso, gente. Qualquer coisa, estou à disposição, às ordens. Desculpa a falta de ar. É isso. Obrigada. Obrigada. Não, agora eu vou ver água. Sempre bom ouvir a doutora Natália, ver um exemplo prático de como a atuação em rede, criativa e baseada em dados funciona. Dado adiantado da hora, eu já vou passar para o doutor Alexandro Rabani, que é procurador do município de São Luís, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão, membro da Comissão de Advocacia Pública, delegado da ANPM no Maranhão e diretor da Escola Nacional de Direito Municipal. Com a palavra. Muito bom dia, saudar a todos aqui. Nesse dia chuvoso no Rio de Janeiro, eu trago o caloroso do Maranhão, terra que vai do erudito de Gonçalves Dias, Aloysio de Azevedo, Arthur Azevedo, Ferreira Goulart, ao popular de Zé Cabaleiro e Alcione, tá? Então, muito feliz de estar aqui nesse encontro que é singular, né? Um orgulho imenso de ter algo diferenciado. No dia de ontem foi um dia super especial, palestras extraordinárias que demonstram a necessidade de duas coisas. Primeiro, de termos procuradorias, e continuamos falando de termos procuradorias. Sem procuradoria, nada disso é possível. E segundo, de estudarmos.
Confesso que fiquei extremamente preocupado, já usando a modernidade do nível 2 do WhatsApp. Eu estava aqui no nível Enéas, né? Meu nome é Enéas, ela vai ter um neném agora, meu Deus do céu. Eu aprendo, eu fico preocupada. Como eu sou sempre, né? Pois é, Gravidez, o negócio é mais rápido, né? pois é. Então, a questão, como nada foi combinado, tínhamos o futuro das execuções fiscais e nós temos uma pluralidade de situações desses mais de 5.500 municípios. Às vezes o que vai se falar para uns que já estão num nível extremamente avançado é muito tranquilo, já se está aqui, então ele é o nosso ponto de chegada, é a nossa inspiração, mas no dia a dia, eu estou numa missão Hercúlea há 6 meses. Desde agosto eu estou como chefe da dívida ativa em São Luís, o colega passou para procurador do estado de Pernambuco, ele que implementou, 5 anos de tudo foi isso com ele, e eu tive que transformar em pouquíssimo tempo para dar conta do recado. Tá bom? Vamos lá? Pode passar. Ah, sou eu mesmo. Claro. É para baixo? Aqui. Pronto. Beleza. A grande questão das execuções fiscais, e aí foi trabalhar um pouquinho de protesto, a ideia do protesto, mas trazendo alguns pontos, né, do dia a dia. Tal qual os juízes se depararam um dia, as procuradorias, mais do que nunca, as advocacias públicas, se deparam, e a dívida ativa não foge disso, com uma necessidade de se reinventar. O procurador se depara com algumas questões para as quais ele não foi, ele não estudou, ele não foi preparado, efetivamente não foi. Nossa visão é estritamente jurídica, e a gente está falando de gestão, a gente está falando de ter que dialogar com o atendimento, ali às vezes o teu honorário está vindo do atendimento, de uma pessoa simples que vai falar com outra pessoa simples que quer pagar o tributo. E aí, como é que eu vou gerir essa questão, tá? Ele é um grande desafio enfrentado não só para a administração pública, mas pelo próprio Poder Judiciário. Poder Judiciário, independentemente das questões lá de pontuação, diminuição de acervo e tudo mais. Essa excessiva quantidade de processos traz uma sobrecarga para os tribunais, longos prazos para julgamento. Também tem um outro ponto que eu acho que é de autocrítica. O Rio de Janeiro, estou vendo que não tem isso, mas é incrível como fazenda pública, e dentro da fazenda pública, a execução fiscal, muitas das vezes não há uma predisposição, eu não diria alegria, mas uma qualificação, um querer estar lá por parte do magistrado. Muitas das vezes não está. Ele conseguiu chegar na capital, no caso de São Luís, ele quer ir para uma vara civil, ele quer ir para uma vara criminal, ele quer ir para uma vara da família, mas ele teve que ir para a dívida ativa, né? Então aí é complicado. Às vezes ele tem que parar o mundo para voltar a estudar aquilo que não era do dia a dia dele. Isso traz um impacto direto para a eficácia da cobrança da dívida. Essa complexidade se dá em virtude de muitas questões, resistência dos devedores, se falou aqui, e aqui foi repetido ontem também, tem devedor que nem sabia, tem aquele que está atrelando o pagar o ITBU, IPTU, estamos falando de município, a rua que não é asfaltada, então ele não sente aquela questão de a presença do Estado de forma mais efetiva diante de um tributo que absolutamente não está atrelado a isso, né? Isso traz um aumento do passivo e um sucesso da arrecadação. Como diante desse caos a gente tentar se organizar? Torna-se então indispensável esses métodos que visam agilizar o processo e a execução, buscando sempre que possível uma diminuição de custo e a busca da efetividade da arrecadação da cobrança. Essas boas práticas, necessariamente uma exploração de alternativas menos custosas ao ajuizamento da execução. Então você vai ter que ter pontos anteriores à execução. E isso é do dia a dia, isso é cada procuradoria. Não é porque em Fortaleza ontem deu muito certo, que em São Luís vai dar certo, que no Rio vai dar certo, que em Niterói vai dar certo, que em Imperatriz, vejo as minhas colegas aqui do Maranhão, vai dar certo. Cada um vai ter que ter um feeling para saber que tipo é do meu contribuinte. Ele é mais resiliente, ele não é só chamar, opa, não, estou aqui, vou pagar, está tudo certo. Então, cabe a nós esse termômetro, né? E aí o protesto como alternativa, esse protesto extrajudicial, a questão do CNJ torna praticamente obrigatório até R$10.000, Fortaleza avança, coloca até
50 mil reais para poder protestar. Só que você necessariamente tem que ter a procuradoria, mais do que nunca, não é um local só de procuradores. Nós damos nome ao órgão, mas nós vamos precisar necessariamente de outros profissionais para estarem lá ajudando. Eu até, falo para as pessoas mais próximas, quem trabalha com a dívida ativa hoje, ele vai ter, dividindo de uma forma simplória, ele tem que saber o quê? Ele tem que conversar, porque 50% para mim é TI, 30% é gestão de pessoas, então você vai ter que atender um contribuinte, falar, treinar o atendimento e tudo mais, e 20% é o jurídico, que é tão importante quanto, mas é 20%. Eu tenho que estar falando mais com TI, vamos melhorar esse fluxo, isso daqui já vai ter um efeito. A Secretaria de Fazenda pediu a devolução de um crédito, cancelou em virtude de um processo administrativo, já estava protestado, qual é o efeito disso? Eu vou parar um por um para fazer? Não, vamos automatizar? Vamos. Tudo isso tem que trabalhar um fluxo e tu tem que estar conversando com a TI. Tu vai colocando a ideia e eles vão traduzindo como vai colocar dentro do sistema. Possui um alto poder coercitivo, capaz do devedor pagar de forma com maior rapidez. Por quê? Coisas rápidas aqui para trabalhar com o pessoal. E vai estar, já estou dizendo, já coloquei, falei com o pessoal, o material já vai estar disponível, podem pedir, que é com o maior prazer partilhar. Impacto do nome, a inscrição em dívida ativa gera restrição em órgão de proteção de crédito, Serasa e CPC, limitando o acesso ao crédito, criando obstáculos para a obtenção de empréstimos financeiros e até mesmo assinatura de contratos de aluguel. Custos adicionais, é mais custoso, verde é porque ainda é 15 minutos, aí vai ficando. Ontem falando, ainda não tem o vermelho, né? Não bote lá o valor da dívida em vermelho, porque o vermelho traz o aspecto psicológico, que ele não quer, eu não estou no vermelho, a nota vermelha desde o boletim, né? Hoje é tudo digital, complicado. Custo do processo, custas cartorárias, bem como eventuais honorários. Sai mais caro. Então ele vai ter que pensar, se ele tem que ser protestado para da próxima vez ele evitar isso. É pedagógico também, tá? Pressão psicológica, o protesto gera uma grande intimidação do devedor que leva em consideração sua imagem profissional e pessoal prejudicada. Isso é verdade. Partilhando com vocês 2 situações. Soube uma vez, colega meu do Departamento de Direito, até então era o presidente do Tribunal de Justiça, foi protestado, porque não dá para olhar se o protesto é para A, B ou C, foi para lá. E o outro, a Anne Carole, que é a nossa vice-presidente, minha colega, minha chefe lá no setor, Alex, pelo amor de Deus, olha isso aqui, aí, nem escreve que é para nos comprometer, tu tem que abrir o arquivo para ver. Eita, Carole. Aí eles, olha, estão dizendo até que isso aí é um erro. Aí eu cheguei, será? Prefeito foi protestado. Na eleição, para mim, melhor discurso político para ele dizendo, aqui é assim, não pagou é protestado, qualquer um. Para um inimigo político era o melhor saída. Eu, rapaz, olha, tudo na vida pontos de vista, ele ficar irritado e outro, aqui está funcionando. Vantagem. Agilidade do processo é um dos principais atrativos, é mais célere, traz uma resposta mais rápida, porque ele vai ter uma restrição, às vezes a dificuldade de pedir lá o bloqueio, né? Enfim. E passa também por uma outra questão, que eu acho que é a dificuldade de todas, né? Em virtude desse aprimoramento, dessa digitalização, que é o nosso amável cadastro. O cadastro é muito complicado. E aí, cadastro é o quê? Dados. Você ia fazer sem CPF, e hoje tudo é com CPF. Bom, consegue um CPF, às vezes lá você, no protesto você consegue, de certa forma, é mais ágil, né? Você fica mais fácil com relação a isso. Vantagens. O custo é menor para o Estado, porque o Estado, o protesto correto, o ônus vai para quem foi protestado, né? A questão dos emolumentos é zero para o Estado. Ele se manifesta como uma ferramenta poderosa para a recuperação do crédito, favorecendo a agilidade, o baixo custo e a alta eficácia. É óbvio também, cada um é cada um, você tem que saber como é que é o seu contribuinte, uns vão receber melhor, outros não. Eu já vi casos do cidadão que foi protestado há 2 anos e só agora ele não teve necessidade. Mas no outro mês, porque foi querer tirar um cartão de crédito, a instituição bancária, o senhor está protestado, não vou lhe dar o cartão que o senhor deseja. E ele vai lá para resolver. Ao formalizar a inadimplência, o devedor
do protesto gera incentivos para o pagamento da dívida, contribuindo para a saúde financeira de credores e empresas. Uma coisa importante que temos que falar. Nós não fomos eleitos para a implementação do plano de governo. O plano de governo é do senhor prefeito, da senhora prefeita, mas nós somos aqueles que diz como fazer, né? Ajudando a essa implementação. E políticas públicas, né, para a implementação das políticas públicas, e políticas públicas têm custos. Isso é importante falar, né? Então as pessoas dizem, ninguém gosta. Tudo bem, é bíblico, está lá. Então converse com Mateus, porque Mateus era o grande cobrador de impostos. A questão é inevitável. Você quer ter o artigo 5º, mas você não quer ter o outro lá que fala de como custear o artigo 5º. É uma questão de opção, né? Você tem que saber optar. E aí a dívida ativa vem nessa necessidade de modernização, e essa busca aqui, tentar, já encaminhando aqui para a parte final, essa modernização passa por algo que seria até mesmo o pré-protesto, antes do protesto. Cada vez mais eu necessito disso. E aí você tem N situações para N estruturas de procuradoria, que vão desde designar alguém do atendimento para um canal num WhatsApp web para poder atender a pessoas de forma remota. Por quê? Porque quem está lá no dia a dia, e eu estou me vendo lá agora, o colega está lá, você vai ter aquela pessoa que ama ir para a dívida ativa. É a farmácia, é a nova farmácia, é o novo supermercado. A pessoa quer ir lá para o balcão, às vezes vai lá para conversar. Vai lá para conversar, aí resolve o problema dela, todo mês já abraça a atendente. Minha filha, tudinho, é uma vovozinha que vai lá toda vez para ajeitar, para resolver as coisas. E você tem disso. E tem aquele que não quer sentar lá de jeito nenhum, ele quer algo mais ágil, mais rápido para poder solucionar. Então esses canais digitais como o devedor se torna extremamente importante, buscando agilidade, personalização. Isso é muito interessante. Vou falar um pouquinho da questão, acho que geral, mas da PGFN, como esse protagonismo, fomos beber um pouco nessa fonte, e a questão da competência. Primeiro, comunicação personalizada. Então, nós estamos falando de algo que vai ser antes de você protestar, ou se eventualmente está protestado, chamá-lo, o senhor está protestado, venha resolver a questão aqui. Eu sempre tenho um lema que falo para a colega procuradora que está comigo, para os atendentes: olha, pessoal, muito tranquilo, para os contribuintes, o senhor quer pagar, eu quero receber. Dentro da legalidade, eu vou fazer tudo o possível para encontrar algo que seja bom para que você resolva a sua situação. Essa comunicação personalizada vai desde mensagens por SMS, WhatsApp, ou até mesmo um e-mail, onde você consegue ali, e a importância de você fazer isso de forma clara, trazendo o valor da dívida, os prazos, mas também as consequências do que acontece se ele permanecer daquela forma, tá? E aí eu coloco como um parâmetro interessante, e também coloco à disposição, seria uma comunicação feita já em linguagem simples pela PGFN. Então eles rediagramaram toda a parte lá da comunicação deles para trazer de forma simples. Por quê? Porque a gente tem que evitar o juridiquês. Não, essa palavra é mais buscada. Então, a linguagem simples não quer dizer que seja uma linguagem técnica. Na verdade, é o contrário. O bom comunicador é aquele que se faz entender de acordo com o público a quem ele se destina. Se você vai falar para juristas, a minha linguagem é uma linguagem de jurista. Se eu vou falar com os alunos, eles estão assimilando. E se eu for falar contribuinte de forma geral, assim também. Facilidade do pagamento, eu tenho que trazer essas facilidades. E dentre esses canais digitais, parece simples, mas a gente está começando a colocar agora a possibilidade para a dívida ativa no pagamento via Pix. Qual é o grande ponto com relação à questão do Pix? Você tem que falar com a pessoa da tecnologia, parece ser simples, é só colocar lá, e não é botar só um QR Code, tem uma série de coisas por dentro, mas para quem tem necessidade de tirar uma certidão negativa e tudo mais, você consegue de forma imediata, o outro precisa da compensação. Então você tem razões para trabalhar com a Secretaria de Fazenda, com o Procurador-Geral, dizendo, isso aqui é importante por isso, e justificar. A gente tem que trazer a plausibilidade para dizer, isso é melhor, isso vai facilitar a arrecadação. Redução dos custos, por quê? Porque a gente não fica com a necessidade de envio de correspondências físicas, que aí a grande dificuldade às vezes é um endereço mesmo, tá? Então você consegue até por WhatsApp ou por e-mail. O aumento da arrecadação
Essa cobrança digital contribui para o aumento da arrecadação, facilitando o pagamento de dívidas e reduzindo a evasão fiscal. Como é que a gente pode trabalhar nessa cobrança administrativa digital? Como eu disse, eu posso ter diversos estágios, desde aquele que eu vou mandar via WhatsApp, uma mensagem, por e-mail, a ter alguém designado para mandar o boleto, porque todo mês atualiza, até ter uma central, vai de cada procuradoria. O importante é trabalhar estratégias. E detalhe, para chegar numa PGM Rio, numa PGM Fortaleza, numa PGM Belém, esses processos são processos de erro e acerto, pessoal. A gente tem que tirar esse peso do coração que a gente só tem que acertar, né? E não é assim, somos humanos, tem coisas que a gente vai... E coisas que funcionam lá talvez não funcionem aqui, né? Melhoria da experiência com o contribuinte, visando, sobretudo, transparência e maior acessibilidade. Eu tenho que estar disponível, ao ponto de que ele tire a birra e reconheça. Realmente a culpa aqui foi minha, porque estava tudo lá de forma fácil. Porque se eu digo que tem que ser pelo portal do contribuinte para você pagar e chegar lá, 300 mil etapas, uma dificuldade não funciona, ele já vai... É uma coisa muito lógica para mim. Ninguém gosta de pagar. Então tá certo, realmente ninguém gosta. Por isso que é imposto, não é facultativo. O nome é imposto, o senhor já percebeu? Chega lá para o juiz, o senhor já percebeu? O nome é imposto. Se fosse facultativo, ninguém faria, tá bom? E esses benefícios, aumento da satisfação do contribuinte, não é só de pagar, mas é de se livrar de forma rápida e eficiente daquilo que ele encara como problema. E essa questão interna, como ele encara isso, eu não estou preocupado não, eu estou preocupado em receber. Ele pagando com raiva, sem raiva, é quase uma adaptação do pecúnia non olet. Não me interessa de onde vem, se é com raiva, se é sem raiva, ele pagando está tudo certo, ok? Contribuindo para o aumento da satisfação dos contribuintes com a administração tributária. Redução do contencioso, ele sempre vai existir, mas é importante reduzir para que a gente tenha maior assertividade. Do volume de contribuintes que temos, poucos são, muitos, vamos lá, dividindo, pessoa jurídica e física. Quem vai ter acesso a bancas de tributaristas, de bons escritórios? As empresas. Então, para eu focar para aquilo que é necessário, tá? Isso traz uma otimização do pessoal da Procuradoria. E otimizando, eu posso ter outros profissionais também. Pagamento da dívida reduz, consequentemente, os processos judiciais. Melhores práticas. Então, o processo judicial com essa cobrança administrativa digital pode gerar resultados ainda mais produtivos na recuperação. Para mim, são ferramentas complementares, tá bom? É uma estratégia importante. Essa integração gera redução de custos e visa melhorar a satisfação dos contribuintes. Essa cobrança digital seria uma primeira etapa. Isso não impede o protesto, isso não impede a execução, até porque, às vezes, só para ter uma ideia, a questão é por até 10 mil reais. Tá, mas tu tem 50 CDAs de 5 mil do mesmo CPF ou do mesmo CNPJ, junta tudinho e entra com a execução fiscal. Agora, é eficiente isso? Vai sair mais caro para o outro, botar 50 emolumentos? Tudo isso vai ter que ser analisado ponto a ponto. Já me caminhando para o final. Quase que eu tenho o meu aqui também. As execuções fiscais. Pois é, cadenciada. Eu queria ver ele falar rápido mesmo, falei com 40 meses de gravidez, ó. Pois é. Não tem como. O talento feminino não é comparativo. Não é comparativo. Meu mundo é cor-de-rosa, eu já assumo. É mãe, irmãs, filhas e esposa. Então, estou muito tranquilo em relação a isso. Representa esse grande desafio, esse desafio constante, diário, para o Poder Judiciário, mas também para a administração pública. E na administração pública, repito, nós não podemos nos olvidar. Somos e precisamos ser protagonistas nisso. Isso é função da Procuradoria, do advogado público. Não é aquele que vai dizer não para o gestor, mas é aquele que deve dizer como fazer. A melhor opção, a segurança jurídica está aqui. Políticas públicas devem ser implementadas e nós estamos capacitados a fazer o melhor, a trazer o melhor para que obtenhamos recursos para a implementação dessas políticas públicas. A adoção de boas práticas e essa exploração de alternativas, ela é uma das que tem. Belém trouxe uma outra muito interessante ontem, tá? A ideia é diminuição de custos, mas também, sobretudo, visando uma maior eficiência na cobrança e redução da sobrecarga para o judiciário e para a própria PGM, para que a gente se debruce por aquilo que é mais importante, né, que necessita disso. Esse protesto extrajudicial e a cobrança são ferramentas eficazes.
os entes públicos é caminho sem volta, não pode fazer isso, é um processo às vezes de formiguinha, gotejamento, de reconhecimento, falar com grandes procuradorias é uma coisa, mas também estou me referindo para aquela pequena procuradoria que às vezes tem 2 procuradores, 3 procuradores, é necessário, você tem que trabalhar com dados, o máximo que você puder e mostrar que isso está sendo exitoso em outros, né? Esse espelho é importante. Como disse, a PGM tem que ser protagonista nessa mudança de mentalidade na gestão tributária. E se me permitam, nesse dia para o nordestino frio, eu quero aqui terminar agradecendo a todos pela paciência com a canção do Tamoio do querido Gonçalves Dias, para, nesse fôlego, terminar com um pouco de poesia. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Alô? Agora, a próxima palestrante é a doutora Kátia, juíza da 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, que tem um case de sucesso em matéria de execução fiscal. A doutora Kátia foi designada para ser regional no Norte Fluminense e atuou nas comarcas de Itaperuna, Campos e São João da Barra. Foi juíza da região dos Lagos, nas comarcas de Macaé, Saquarema, antes de assumir a titularidade na 30ª Vara Civil da Comarca do Capital, onde permaneceu por 13 anos, antes de ir para o juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública, onde vem fazendo um trabalho excepcional. Doutora Kátia, a palavra. Pô, ainda bem que tiraram ela até do ingresso na magistratura, estava preocupada com isso. Quando ela começou, eu falei, ela vai carregar. Ela foi bem elegante. Não sei de onde é que eles tiram isso, mas eles descobrem tudo, né? Não sei qual é. Ela tirou, foi muito bom. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui até com representantes de outros municípios. É sempre muito boa essa troca, né? Eu costumo dizer que várias cabeças pensando é muito melhor do que uma. E sempre tem alguém fazendo alguma coisa que a gente ainda não descobriu, né? Trouxe aqui comigo a Letícia, que é meu braço direito. O meu braço esquerdo, infelizmente, trabalha à distância, eu não moro no Brasil, mas para ver como ela é tão boa, ela é meu braço esquerdo. E, aliás, queria até pedir permissão, não tinha lugar para ela, mas gostaria que ela sentasse aqui, até para ela funcionar como minha curadora, porque às 9 horas da manhã eu preciso de um curador. Às 9 horas da manhã, eu sempre estive desconfiada que o Ivo acha que eu tenho o milagre da multiplicação, e hoje eu tive certeza, né? Porque ele vem com aquele jeitinho dele, consegue tudo de mim. Estou no meio de uma correição, fazendo um leilão que ele me pediu, ainda me marca uma palestra às 9 horas da manhã, sabendo que eu sou nativa. Eu sei. E esse não porque eu sei que você manda mensagem de 2, 3 horas. Eu não fui dormir ontem às 10 para estar aqui hoje às 9. Eu fui dormir no meu horário de sempre. Então eu falei, Letícia tem que estar comigo. Caso eu esqueça de alguma coisa, ela funciona como minha curadora. Na verdade, eu não vim falar aqui, né, sobre cobrança extrajudicial ou alternativas de cobrança. O meu objetivo aqui é falar sobre o que deu certo na 12ª, que eu acho que deu certo, né? Acho que o objetivo de todo mundo é redução de acervo e arrecadação. Quando eu assumi a 12ª, a gente tinha 952 mil executivos fiscais. Hoje a gente tem 58 mil ativos. Hoje eu posso falar ativos, né? Quando eu assumi, eu nem podia falar nem ativos nem inativos, porque era aquele limbo, né? Tudo que não poderia ser, né? Porque ontem, até como o Ivo muito bem pontuou, a execução fiscal tem que ter um início, tem que ter um fim. E o fim, infelizmente, é a prescrição depois de uma suspensão do artigo 40, porque se o devedor não tem bens, nada podemos fazer. O que a gente tem que fazer, e que é a nossa obrigação, é procurar os bens do devedor com os mecanismos que a gente tem. Eu perguntei para ele, você quer que eu fale sobre o quê? E ele falou, não quero que você fale sobre nada, eu quero que seja uma coisa bem informal, que você fale como você assumiu a 12ª, o que você fez, quais foram as formas e os mecanismos de cobrança que você implementou em conjunto, ou seja, ainda terminou falando assim, que você fale sobre esse belo filme que você dirige, né? Eu trocaria o filme por uma novela mexicana, né? Porque me senti muito orgulhosa, prestigiada com o final da sua mensagem, mas aquilo é um circo e às vezes eu me sinto um palhaço naquele picadeiro, né?
com aqueles advogados que são mais águias e euzinho ali no meio, naqueles milhares de processos, tentando fazer alguma coisa que nem a barata voadora, né? Porque é assim que a gente trabalha, infelizmente. E é muito engraçado que quando a gente vai assistir qualquer palestra, qualquer congresso, né, começam sempre com acirradas críticas, né? São os procuradores que não têm interesse de cobrar, ou porque eles advogam e aquilo ali, na verdade, é só um ponto de apoio financeiro, ou são os políticos que não interesses políticos, porque não têm interesse. Os juízes, que também não querem nada fora do Brasil, também não trabalham, a execução fiscal está sempre jogada, as traças e as baratas. Só que, na verdade, ninguém olha do outro lado. A gente não tem absolutamente nada, né? Eu não tenho absolutamente nada. A gente não tem nenhuma estrutura, né? Então, a gente precisa, nesse universo de milhares de processos, criar mecanismos e iniciativas, gambiarras para tentar driblar a falta de estrutura, porque eu ingressei na dívida ativa do município, né? Eu tinha uma vara civil, que eu já estava há 13 anos, não vou falar da data que eu ingressei na magistratura, mas eu já estava há 13 anos numa vara civil com 2.500 processos. Quando eu resolvi ir para a vara da Fazenda Pública, eu falei, você está louca? Né? Você vai fazer o quê lá? Eu falei, eu não quero fazer mais audiência. Então lá não tem nem sala de audiência. Eu não aguentava mais fazer audiência de cobrança de condomínio. Eu não aguentava mais fazer audiência de responsabilidade civil de acidente de ônibus. Eu falei, eu prefiro 1 milhão de processos, eu quero 1 milhão de processos, mas eu não quero fazer mais audiência. E aí fui para lá, obviamente, quando eu cheguei, eu me lembro quando eu cheguei, não tinha nem lugar para botar as execuções fiscais, eram nos corredores, eles tinham interditado os corredores da minha vara e ficavam, eu me lembro, eu contei, eram 759 caixas, daquelas azuis, porque eram processos físicos, né? Nada fácil, eram processos físicos. E aí os processos ficavam nos corredores e tinha uma outra sala, né, quando eu assumi a titularidade, que eu fui pedir para me mostrar, né, o tamanho do problema, e tinham 48 mil petições para juntar numa outra sala, não sei quantas outras caixas. Aí eu ficava pensando, como é que aquilo vai vir parar aqui, né? Aqui dentro, as 40 mil eu vou vir parar aqui. E como é que isso aqui vai parar lá na frente? Porque isso estava tudo assim jogado num canto, só que os funcionários estavam na frente do cartório. E, na verdade, o processo não tem que ter uma casa, né? O processo ele tem que andar conforme a etapa, o processamento, né? Vai ter a inicial, depois vai ter, né, a digitação, mandado de pior, enfim. E não teve jeito, na verdade, né? O jeito foi, né, no braço. Esse foi o jeito de resolver o problema. Obviamente que se eu pudesse resumir, né, como é que a gente resolveu o problema, seriam basicamente duas palavras, né? A parceria. A parceria é fundamental, a parceria com a Fazenda. Eu digo parceria, não é, obviamente, eu já fui acusada de tudo, de violar o princípio da inércia da jurisdição, de estar do lado do município, de não ser inerte, de não saber ocupar o meu lugar. Os advogados, quando eles querem falar, eles pagam pesado, né? Mas, enfim, a grande verdade é que quando alguém ingressa com uma ação, e aqui os procuradores sabem disso, a gente vai dar o direito que aquele contribuinte tem quando ele veio discutir uma cobrança indevida. Mas para aqueles, né, que nada fazem, é perseguição implacável até a morte em parceria com o município, sim, por que não? Como disse a doutora Natália, com quem inclusive eu tive o prazer de trabalhar na dívida ativa do Estado, só quando a gente aperta o cerco é que eles pagam, infelizmente essa é a verdade. Então, existe sim uma forma pedagógica, a gente precisa cobrar, a gente precisa penhorar, a gente precisa correr atrás, ainda que hoje, como uma barata voadora, tentando fazer de tudo um pouco, porque só assim eles sabem que alguma coisa vai acontecer, né? Porque quando é muito comum os advogados, eles acompanham aqueles processos todos, né? Eles estão acompanhando, a gente acha que eles não estão ali, mas eles estão ali. E eles esperam realmente se saírem vitoriosos em decorrência da nossa inércia, até porque, na verdade, no universo de milhares de processos, a gente não tem como trabalhar em milhares de processos. Então, quando eu assumia, o meu objetivo, e sempre foi o objetivo, na verdade, eu só tenho elogios a tecer a todos os meus procuradores, eu falo os meus procuradores, meus leiloeiros, meus juízes, até essa mania, mas, na verdade, são todos maravilhosos aqui no Rio, sempre todos muito comprometidos e muito dedicados. Só que, como a doutora Natália colocou, a gente é muito mais gestor de um grande acervo do que propriamente um juiz, né? Obviamente, eu exerço uma atividade judicial nos processos do meu contencioso, mas na execução é muito mais uma gestão e eu acho que é muito importante, não sei como é o universo, né? A gente estava até conversando anteriormente, tem juízes e juízes, como tem procuradores e procuradores. A chave do sucesso que foi para a minha vara, que eu acredito que seja pela redução do acervo, e hoje pelo fato de a gente ser a vara com competência de dívida ativa que mais arrecada no Rio de Janeiro,
é realmente a gestão do cartório. Eu não conheço, eu não tenho, né, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, não conheço nenhum funcionário que tivesse, já está meu cartão, ó, tivesse condições de gerenciar um cartório de dívida ativa. Então, enquanto o juiz não tiver consciência de que ele vai precisar entrar no cartório, sim, que ele vai precisar fazer o trabalho do gabinete, o trabalho do cartório, sim, aquele cartório não vai andar. Porque não é só uma questão de, vamos digitar os mandados de penhora, vamos digitar os mandados de intimação. É uma questão de saber como você vai processar aquilo ali do início ao fim. E, obviamente, esse passivo a gente conseguiu diminuir consideravelmente em parceria com o município. O município precisa nos dizer o que eles têm interesse em focar a cobrança e o que não tem. E aí a gente gerou, ao longo desses 10 anos, já vão ser quase 10 anos que eu estou lá, várias planilhas, né? Então, mesmo o trabalho que nós desempenhamos na dívida ativa do Estado, vamos começar com as execuções anteriores a 2005 e sem citação. Por que vamos insistir em execuções anteriores a 2005 sem citação, né? E, na verdade, muitas vezes, como ela mesma colocou, ela não conseguia isso, porque ela não consegue desistir, porque tem vários problemas que nós enfrentamos. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente não precisa de ninguém. A gente faz a planilha, a gente dá as sentenças de prescrição e vocês não recorrem. Simples assim. Porque existem dispensas de recursos, né? Então, essas dispensas de recursos precisam ser aplicadas para a gente reduzir um acervo. Porque também não adianta ter a mentalidade que vamos recorrer de tudo, até o STF, porque senão você não vai conseguir reduzir o acervo nunca. Então, como é que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou? Estabelecemos várias metas, vários critérios, baseados nessas dispensas de recursos, porque todas as iniciativas de desajuizamento, extinção, abaixo de um determinado valor, todas sempre encontravam algum obstáculo, seja por conta do Tribunal de Contas, seja por uma aprovação legislativa, a gente nunca conseguia. Então, na verdade, a gente conseguiu reduzir o acervo no braço, sim, dando sentença de prescrição e não recorrendo baseado nessas dispensas de recurso, o que foi fundamental para que a gente chegasse nesse quantitativo que a gente tem hoje. E outra coisa, além dessa parceria que é fundamental, o andamento em bloco. Andamento em bloco, a gente precisa criar mecanismos, e foi isso que a gente fez, deu certo na 12ª, deu certo na dívida ativa do Estado, na 11ª, na 17ª. Eu tenho horror à petição, não posso nem ouvir falar em petição. Se falar em petição, eu quero morrer. Eu falo, pelo amor de Deus, não me junta uma petição, porque eu tive tanto trabalho, né, em criar uma rotina de processamento da minha execução fiscal. Se entrar uma petição no meio, vai sair daquele meu ciclo, porque o processo vai andando em bloco. Então, na verdade, como é que a gente faz? Por exemplo, a gente pega os processos que a gente vai fazer a penhora online. Aí eu faço a penhora online. Aqueles processos não passam nem pelo mundo cartório, porque estagiário e servidor sempre dão um jeito, são muito criativos, de burlarem as minhas regras, né? Estagiário principalmente. Então, não deixo eles tocar. Eu tenho medo deles, eles não tocam nos meus processos. Eles vão para um local virtual que eu aguardo o prazo de embargos e que eu acompanho aquele prazo. Passado o prazo de embargos, dali já vai sair, né, o GRES para as despesas processuais, porque, obviamente, eu tenho que arrecadar, eu tenho meta de arrecadação, inclusive para o Fundo Terminal de Justiça, e o mandado de pagamento para o município, né? De vez em quando chegam os procuradores novos que fazem uma petição pedindo a expedição de mandado de pagamento, eu quero morrer, né? Porque ele já saiu daquele lugar que estava, daquele meu fluxo, para buscar de novo atrás ainda muito mais a vida. Então, e quando eu digo assim de andamento em bloco, né, tem muita gente que fala assim, mas isso a gente já faz. A gente comunica, né, aos juízes o que está pago, o que está parcelado, ou o que está cancelado. Mas a gente, na 12ª e na 11ª, como trabalhamos com a doutora Natália na dívida ativa do Estado, a gente vai muito mais. A gente trabalha por planilhas para tudo, né? Não existe peticionar nos autos pedindo a penhora online, até porque se peticiona nos autos pedindo a penhora online até chegar a essa conclusão, até eu despachar, o devedor deixou o dinheiro da conta há muito tempo, né? Então, na verdade, como é que a gente trabalha? A gente trabalha no susto, o devedor a gente pega no susto. Quando eu fazia redirecionamento da execução em fase de pessoa jurídica regular, a gente fazia de ofício e no susto. Até que chegou no STJ, eles cortaram as minhas asas, né, e falaram que eu precisava do pedido do município. Isso. Já falei, já bota na inicial para depois dizer que não teve o pedido. Mas, mesmo assim, a gente continua, eles não conseguiram nos obstar quando eu tenho que fazer
uma penhora online no redirecionamento, eu já aviso antes, olha, está aqui a planilha, essa aqui são as pessoas jurídicas irregulares, eu já vou fazer para a petição, por favor, para não dizer que não tiver petição nos autos. Isso é uma parceria. E se isso não existir, obviamente a gente não vai chegar a lugar algum, porque é naqueles milhares de processos. Então, não é... Eu acho que o juiz tem que sair que a gente vê muito, tem os colegas, obviamente, aquela posição encastelada, né? Tem que peticionar e tudo, ao município, ao Estado. Não, vou mandar um município para ele pedir a penhora do imóvel no processo de PTU? Né? Não existe. Eu vou pedir para um município se manifestar num processo de dívida avulsa. Então, lá na 12ª, e o que a gente procura fazer também na 11ª e na 17ª, que é a Letícia que eu trouxe para trabalhar comigo, novinha, desavisada, né? Eu trouxe ela, peguei ela recém. Eu falei, vem trabalhar comigo, vai ser melhor para você, você quer ter filho, você não vai rodar, né? Vai ficar só aqui. Tem que ter uma conversa para levar alguém para lá, né? Trabalha com 3 dias de Paris. Né? Pois é. Filho, vamos negociar essa licença maternidade aí. Agora ela só teve direito a 2 meses, né? 2 meses você volta, que não dá para ficar mais tempo do que isso em casa. Volta com a criança, volta de qualquer jeito. Mas, graças a Deus, ela gostou, tá lá comigo até hoje. Vixe, porque a gente lá, né, infelizmente, a gente não dá nem para ter licença. Eu, com um mês, eu tive filho, com um mês eu tive que voltar a trabalhar, porque ou eu voltava a trabalhar ou aquilo caía na minha cabeça. Então, a gente... E era processo físico, né? Ainda mais na minha época, 10 anos atrás. Os processos eletrônicos agora, graças a Deus, melhorou bastante. Você já vai pegar, poder fazer um home office que a gente não teve essa oportunidade. Então, na verdade, eu acho que o segredo do sucesso foi a parceria, e que é muito importante. A gente não está violando nada aqui de ninguém, até porque a gente está cobrando de quem não está se manifestando, porque a partir do momento que a pessoa, o contribuinte, vier aos autos como EPE ou com processo de embargos, nós vamos analisar como muitas das vezes julgamos procedente, obviamente. Mas o que a gente não pode permitir é que a execução fiscal fique naquele limbo, né? Então, a gente imprimiu esse andamento em lote que a gente faz basicamente por planilha. Não existe peticionamento, não existe ao município na minha vara. Na verdade, só vai ao município para se manifestar quando tem uma petição de um executado, um contribuinte que junta vem a alguma coisa, a gente precisa estabelecer um contraditório antes de praticar qualquer ato de constrição. Mas, fora isso, os processos eles andam em bloco, todos coordenados pelo gabinete, não pelo cartório, porque, como eu disse, eu tenho pânico de estagiário e de funcionário do cartório, porque eles não têm noção, né, de como gerenciar aquele acervo, que é um acervo gigante. E eu vejo também muito, né, obviamente, eu acho que os procuradores da Fazenda Federal estão anos-luz, né, da gente. Mas também aqui eu vou fazer uma defesa que eu fiz outro dia, quando estava com o Fred, que acompanha o ministro Barroso. É muito fácil anos-luz com um cartório com 1000 processos, né? Ninguém trabalha com um acervo como o nosso. Então, imagina, se eu tivesse 1000 processos, eu trabalho 1000 processos por dia, né? Se eu tivesse 1000 processos, eu ia virar aquele devedor do avesso, eu não precisava nem de ninguém, eu não precisava de nada, eu fazia, né, aquilo ali sozinha, não precisava de nenhuma inteligência da parte deles, né? Até porque a gente tem, Cisbajude, Renajude, Infojude, a gente tem isso tudo. Só que a gente tem isso, mas a gente não tem mais nada, né? Então, tipo assim, é muito fácil. O judiciário tem os meios caninhos. Só que a gente tem que fazer um por um, porque eu não tenho ninguém para fazer isso para mim. Eu não tenho um fluxo automatizado. Muito se fala, vamos fazer um sniper, vamos ter um fluxo automatizado, mas não temos nada. Essa é a grande verdade, não temos nada. Né? Então, tudo é no braço. Então, não adianta eu ter o Cisbajude, você tem que fazer uma penhora online, então, um por um. Ou ter Renajude, você tem que fazer um por um. Ou se eu tenho Infojude, você tem que olhar todas aquelas declarações de renda para ficar buscando os bens do devedor ali. A gente faz porque eu falo, a gente trabalha com uma barata voadora para tentar conseguir alguma coisa. Mas não temos nada. Então, nesse universo, obviamente, eles estão anos-luz à nossa frente, porque eles têm condições de trabalhar com estratégia, porque o universo de processos deles é muito inferior ao nosso. A gente não tem, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que ser zagueiro, tem que trabalhar no gol, tem que trabalhar na direita, na esquerda, tem que fazer tudo. Tem que cuidar do passivo, né? Tem que cuidar das execuções que entram, tem que cuidar do cartório, tem que cuidar de tudo. É impossível, não dá, não tem condições. Então, eu acho que, na verdade... É necessário, sim, né, a redução do acervo, mas eu acho que a redução do acervo, ontem eu nem me manifestei muito, estava quietinha ali, porque aqui eu estou no meio dos leões, né? Eu e Letícia, aqui no meio dos procuradores, a gente tem que ficar quieto. A solução não é extinguir as execuções fiscais. Eu não sou
partidária desse posicionamento, né? Quando o CNJ veio aqui no Rio, falou, mas São Paulo extinguiu 3 milhões de execuções fiscais, que janeiro não extinguiu nada até agora. Eu falei, mas elas estão no SUS 40, né? Elas não estão num limbo, né? Na verdade. O que não pode acontecer é como estava a 12ª quando eu assumi, né? Os processos parados desde 1977, 85, dentro das caixas e nada se fazia. Hoje, cada um está no seu devido lugar, né? O localizador, como se chama no EPROC, ou no nosso local virtual. Então, o que não tem bem está suspenso, o que está para ir à asta pública está lá aguardando a asta pública, as execuções de PTU estão reunidas, estão mandando com uma, porque a gente não precisa ficar andando com tudo ao mesmo tempo, tirando 200 mandados de penhora do imóvel em todas as execuções. Então, na verdade, o que acontece é que não adianta a gente tirar do SUS 40 para extinguir, para a gente ter número. E também não adianta tirar do judiciário para poder cobrar como, né? Como vai cobrar? Na verdade, a gente tem mecanismo. Eu acho que é o que eu disse, né? Aquele que deve, não nega e paga quando puder, é perseguição implacável até a morte, é protesto, é ação judicial, é penhora online, é Renajude, porque aqui no Rio de Janeiro, Renajude tem um efeito porque tem uma lei seca a cada esquina, né? Por incrível que pareça, tem. Mas fazemos 1 a 1 no meu universo de processos. Então, do jeito que a gente trabalha, eu posso dizer até que, né, ninguém, eu acho, como ela colocou, quem fez aquela resolução, a gente sabe, foram procuradores da Justiça Federal. Eles resolveram o problema deles naqueles órgãos de classe, que era um inferno na vida deles. Mas essa resolução não se aplica a IPTU, obviamente, até porque temos o imóvel que garante, né? E, obviamente, se a gente não penhora um imóvel, porque existe, né, um viés de que esse bem seria um bem processual e não um bem de direito material, e, portanto, se não foi penhorada, a execução poderia ser extinta, a gente, isso é inércia do judiciário, 100%. Porque, obviamente, que a gente não precisa do procurador, como eu disse, para dizer que ele quer que penhore o imóvel. Se a gente não conseguiu fazer essa penhora até hoje, é porque o cartório não tem condições de fazer por conta do universo que a gente tem. E por conta também dos oficiais de justiça, que é uma classe que, por mim, também poderia acabar. A gente, né, porque aquilo ali não foi feito para dar certo, né? É o oficial de justiça que eu tenho certeza que não vai lá, que inventa, né? Eu tenho pelo menos uns 30 processos administrativos instalados contra o oficial de justiça que eu já peguei inventando a mesma certidão para 200 processos, a mesma coisa. E nenhuma providência toma. Aí você tem a penhora online que você faz, não foi integral, foi parcial. Como é que você prossegue? Você tem que prosseguir com o período do faturamento. Você vai prosseguir o quê? Você tem que tentar alguma coisa, né? Também não vou botar no SUS 40, porque senão o SUS 40 acaba virando um prêmio para o devedor, né? Então vira um prêmio. Não tem bem, está no SUS 40, vou só aguardar aqui o prazo prescricional. Então, a gente tenta fazer o período do faturamento. Aí a central não tem condições de absorver a quantidade de penhoras de mandados de penhora do faturamento que eu mando, que na primeira vez que eu mandei, o juiz, ao invés dele nomear o arrecadador, ele simplesmente devolveu todos os mandados de penhora, dizendo que intimou o devedor. Eu falei, mas você não mandou fazer arrecadação? Não tenho gente aqui para isso. Eu falei, sim, então era melhor ter me devolvido, né? Porque só está me dando mais trabalho, porque agora eu vou ter que intimar a Procuradoria para falar sobre as certidões que estão nos autos. Então, quer dizer, infelizmente, a falta de estrutura, né, não nos ajuda muito. Eu espero que todas essas medidas que foram faladas ontem, que a gente escuta toda hora, venham a ser implementadas, porque eu almejo, sinceramente, por um fluxo automatizado. Tive a oportunidade de fazer, na época que o Dr. Clóvis era procurador-geral, era procurador da dívida ativa, não sei se os senhores ficaram sabendo, uma POC, né, que foi uma prova de conceito com a empresa Legal Labs, em que a gente, né, não deveria ter feito, né, porque foi dar bala e tirar a bala da criança. Porque, na verdade, a gente conseguiu fazer essa prova de conceito, escolhemos 6 mil processos na época que estavam em cobrança. E o que a empresa fazia? Era um robô que ele fazia a penhora no Sisbajude, ele identificava o resultado, se era integral ou parcial, e sendo parcial, ele já fazia o Renajude, ele já fazia o Infajude, já botava todos os PDFs nos autos e ainda colocava a decisão que eu queria de acordo com o resultado dos atos de constituição praticados. Desde 2017, isso eu fiz em 2017, até hoje não consegui contratar essa empresa. Eu até fiquei durante 5 anos, falei, sou brasileira, não vou desistir, mudavam as gestões, a gente tentava. Tentamos aqui no município, infelizmente, na época que o negócio praticamente ia sair, houve uma troca de procuradores, não deu certo. Enfim, você vê, desde 2017, em que fizemos isso, que seria... Né, porque, na verdade, o que acontece? A execução fiscal, como a doutora Natália colocou,
é simplesmente a gente correr atrás dos bens do devedor. Ou ele tem, ou ele não tem. Qual é o problema? É que a gente tem que correr atrás dos bens do devedor na maneta, um por um, com os sistemas que a gente tem, né? A gente não tem um mecanismo que faz o que esse mecanismo que a gente fez nessa prova de conceito foi exatamente o que a gente precisa. Um robô que vai lá e faz aquilo imediatamente. Tem bens, não tem suspeito na fórmula da 40. Acabou, não tem. A gente resolveria todo o passivo, a gente resolveria todo o problema que a gente tem se a gente tivesse isso. Não temos, na verdade. Hoje, na 12ª ou na 11ª, eu trabalho com um robô emprestado de um amigo meu do CNJ. A gente não tem nenhum robô. Ele me emprestou, porque deve ter ficado com pena de mim, né? Porque quando eu conheci, né, que eu fui chamada para comprar uma comissão legislativa no CNJ, mas você tem 1 milhão de processos, você faz a sua penhora como? Eu falei, eu faço uma por uma. Na verdade, ele ficou com pena, eu falei, não, eu vou te emprestar meu robô. Eu falei, ai, que bom. Eu agradeço muito. Porque ele ficou com pena de mim, porque eu fazia uma por uma, ia lá, fazia o bloqueio. E aí, da processo físico, né, tinha que juntar nos autos do bloqueio, depois pegar o resultado, juntar de novo aquilo no processo. E aí, na verdade, a gente foi evoluindo, e aí, né, o doutor Ivo, graças a Deus, agora recentemente, antes a gente, vou deixar a doutora Letícia falar para isso, que eu jogo muita coisa para cima dela, a gente criou um sistema em que a gente fazia tudo em bloco de penhora online, e a gente tinha que preencher uma planilha na mão, né? Tínhamos o robô, que graças a Deus esse abençoado me emprestou, mas eu precisava de uma planilha para botar dentro do robô, né? Então, essa planilha que eu botava dentro do robô, eu tinha que preencher o CPF, eu tinha que preencher o valor da dívida, eu tinha que preencher tudo para poder alimentar o robô. Agora, graças a Deus, doutor Ivo, e recentemente a Procuradoria do Estado também, com o doutor Hugo lá encampando essa parte da TI, criou uma planilha que eu extraio direto do sistema da dívida ativa. Então, eu gero uma planilha do meu sistema, jogo dentro do sistema da dívida ativa e já vem lá maravilhosamente o CPF, o valor da dívida, e aquilo ali já vai pronto. Eu falei que agora eu desço para o Play lá, eu já adoro fazer penhora online. Quando é negativo, eu nem junto no processo, eu faço de novo, fico fazendo um monte. Eu nem junto para eles não saberem, nem estou querendo me mexer, né? Porque quando eles veem um movimento, eles já... Então, vê o negativo, a gente faz outra. Agora ficou muito fácil fazer isso. Infelizmente, agora tudo parou novamente, porque temos agora, o robô não está funcionando. Porque o CISO Bajude, ele muda constantemente, e o juiz que emprestou, né, está fazendo esse favorzinho para a gente, precisa atualizar o sistema, então nessa fase de atualização. Como iremos fazer, não sei, né? Voltamos à era, veja bem, em 2024, falando de automação e de Sniper, porque fala isso tudo muito bonito, estamos fazendo a penhora online no braço, uma por uma, Renajude, um por um. Então, na verdade, a gente precisa... Obviamente que o andamento em bloco é fundamental, a ausência de peticionamento, como ela falou, o ping-pong. O ping-pong não pode existir, porque o ping-pong, o cartório precisa processar aquele ping-pong, né? Então, há um município, o município fala, junta a petição, e abre a conclusão, e volta de novo. A gente precisa praticar os atos de constrição na sequência, para que a gente consiga algum resultado. Mas, infelizmente, sem nenhuma estrutura. Quanto tempo eu tenho? Eu deixo passar a palavra para a doutora Letícia, que eu achei que eu fosse falar, mas para ela explicar um pouco desse mecanismozinho que ela participativamente desse processo. Bem, tá ligado? Tá ligado? Alô? Tá, né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com a Kátia, com quem eu trabalho já há 6 anos, né? Vamos fazer já 6 anos que a gente está trabalhando junto. E eu tenho muita felicidade de ver que quando eu cheguei na 12ª, a gente estava num estágio, ela já tinha avançado muito com essa velharada física que ela estava trabalhando, e a gente já estava no estágio intermediário, que hoje a gente consegue visualizar a evolução, embora novas emoções sempre se apresentem todos os dias das nossas vidas, mas a gente vê que as emoções mudaram, os problemas vão mudando, né? A maioria dos problemas já mudou, e eu acho que isso de uma maneira ou de outra significa uma evolução. O que eu acho importante colocar a gente faz esse ciclo de penhora online, que eu acho que é o principal hoje, com relação a essa percepção, não só da régua de cobrança, como a Natália bem pontuou, mas também da percepção, e não adianta, a dívida ativa, ela tem um efeito pedagógico, isso é um fato. Eu trabalhei no interior, a gente só muda o jeito, né? No interior, quando eu fazia leilão, eu botava um carro de som rodando pela comarca, dizendo que ia ter leilão de tal, e isso funcionava, a Procuradoria do município enchia, era fila para pagar. Lá agora o município fez o site divulgando os leilões para que a gente tenha esse mesmo efeito pedagógico, obviamente considerando aqui a diferença entre Maricá, onde eu trabalhava, e o Rio de Janeiro. Mas esse efeito pedagógico é essencial. E a penhora online, ela é a primeira porta de entrada desse efeito. E, sem dúvida, dos meios que a gente tem de constrição,
é o mais eficiente. Porque, por muitas vezes, isso também é uma questão que eu já debati inúmeras vezes com vários procuradores. A eficiência, a eficácia das medidas que a gente pode implantar, dos convênios que a gente tem, ela é muito variável. Então, para gastar, como Isa Cátia, gastar caloria, né, para a gente ter todo esse empenho, essa hora humana, como eu disse, ela disse, no braço, 1 para 1, tem que haver também uma análise, uma ponderação do custo-benefício disso no macro. Então, a penhora online, sem dúvida, das possibilidades que a gente tem, é a mais rápida, a mais célere e é a mais eficaz, porque, obviamente, ninguém gosta de ter a conta bancária grampeada. E muitas vezes, mesmo quando a gente não acha dinheiro, eu fico brincando que a penhora online é o meio mais eficiente de citação, que já inventaram, porque às vezes eu grampeio 1 centavo e ele aparece. É uma coisa bonita de se ver, ou às vezes é negativo e aparece, né? Porque a parte bem ou mal tem identificação de que a conta foi bloqueada. Então, eu acho que depois desse início de qualificação do acervo, porque além da prescrição, né, a gente já faz um trabalho há muito tempo de limpeza dos falecidos, que eu acho que é muito relevante também, porque a ideia principal não é cobrar qualquer coisa de qualquer jeito, né? É cobrar a dívida boa, a dívida que tem chance de sucesso, a dívida nova, especialmente. Porque eu acho que a dívida nova gera o efeito pedagógico. E aí, depois dessa qualificação, quando o processo entra, logo depois da citação, há o andamento em bloco para que a gente separe o que é positivo e que vai ser tratado como penhora online, o que é negativo vai ser tratado como arresto. E aí a gente já dá início direto ao processo de constrição, sempre andando em bloco. Então, não raro, e aí na 11ª a gente tinha essa experiência, eu pegava inúmeros processos do mesmo devedor. E aí o efeito pedagógico surtia de uma maneira ainda mais importante, a ponto de eles procurarem a PGE para negociar, porque em uma tacada... Exatamente, a coisa vinha, a gente juntava o R e a gente entrava para fazer a penhora online. Hoje a gente vai terminar o ano de 2024 com praticamente todo o acervo de 2024 distribuído penhorado. Então, houve tentativa de constrição, eu diria que até outubro, tudo que foi distribuído até outubro teve constrição. E isso tem um efeito pedagógico, porque isso corre a boca miúda, né? Os advogados sabem, os contribuintes sabem, os grandes contribuintes sabem. E no Rio de Janeiro, no IPTU, não é diferente. Quando a gente vê, especialmente, a penhora de dívida avulsa, que, assim como na 11ª, é uma dívida que não tem uma garantia por si. Então, ainda mais importante a gente ter esse tipo de celeridade. E aí, a gente sempre rodou essa penhora de dívida avulsa, desde o ano passado, né, que a gente passou a fazer a penhora de IPTU, que também teve penhora online, né, em processos de IPTU. A gente não conseguia fazer, porque a gente não, dentro do nosso universo, isso não era possível, humanamente possível. Mas com, especialmente essa planilha que o Ivo conseguiu, de uma maneira de uma extração automática e com a eficiência da utilização do robô, a gente conseguiu também uns bons resultados nas penhoras online nos processos de IPTU. Principalmente, na verdade, principalmente pelo valor, só que a gente, por uma questão, não sei ligar isso aqui, gente, põe aqui água. Porque, na verdade, só que interrompendo, na verdade, o que acontece? Por uma questão de sobrevivência, né, que a gente não tinha que fazer, não tinha robô, tinha que fazer pela online 1 por 1, a gente separava. IPTU a gente fazia penhora e arresto do imóvel, e dívida avulsa a gente fazia penhora, bloqueio, né, arresto ou a penhora na conta. Porque, na verdade, a gente precisava fazer 1 a 1, então não tinha como fazer de tudo. Quando a gente conseguiu o robô, foi extremamente importante isso, por isso que eu digo essa parceria. Quando a gente teve a ferramenta do robô e a gente teve a possibilidade de extrair do site da prefeitura uma planilha pronta, porque o robô precisa ser alimentado de alguma forma. Então a gente tem que ter um mecanismo, porque como às vezes a gente passava 2 meses preenchendo uma planilha com o estagiário, além dos inúmeros equívocos que um estagiário comete, né? A gente estava 2 meses para fazer uma planilha com 2, 3 mil processos. Hoje, com a planilha que ele conseguiu que eu gerasse, eu faço bloqueios de 5 mil, 6 mil execuções. E aí eu falei, vou para o IPTU também, porque agora ficou fácil. Eu desço para o playground, agora adoro fazer penhora para brincar. Faço. Não consegui o resultado do IPTU, sempre por ser com a penhora do imóvel, porque também se apresenta aí eficaz. Deixa eu só colocar uma coisa, é importante, Logo no debate. só para pontuar como isso é significativo. Em 2016, a Procuradoria do Rio fazia cerca de 300 a 400 conversões em renda por ano. Isso em 2016. Hoje nós estamos fazendo de 300 a 400 conversões em rendas por mês. O tamanho da eficácia da cobrança dessa penhora online que foi colocado. A gente saiu de 300 a 400 conversões em renda por ano para 300 a 400 conversões em renda por mês dentro dessa parceria Procuradoria
tribunal, da gente disponibilizar ferramentas, e todos nós temos ferramentas. Só queria dar números a quanto isso pode representar para todos nós. E eu dando aqui um depoimento, né, que acho que até o doutor Alex falou e tal. Uma coisa assim, a gente sabe que o protesto é uma forma que tem que ser observada até com a determinação do CNJ. Só que o protesto para a pessoa física, no geral, essas pessoas já estão protestadas. Porque a gente protesta tudo. Então, o que vai conseguir fazer com que elas busquem, infelizmente, vai ser a distribuição, ajuizamento da penhora online. Porque a gente assim, no Estado, a gente tem 2 tributos que a gente segrega que são muito diferentes, o ICMS e o IPVA. Protesto no ICMS não serve para nada. Tá? Nada. É só um rito. É só para você dizer, olha, eu protestei, tentei, beleza, check, próximo. No IPVA, o percentual de sucesso, e eu faço isso porque a gente... 20%, tá? Do que a gente protesta. E a gente fez um comparativo do nosso protesto que a gente fez internamente no Rio de Janeiro com o que o Distrito Federal fez junto ao Serasa, porque o Distrito Federal tem a peculiaridade de ser Estado e município num só, per se. Então, assim, o nosso percentual que a gente fez interno protestando foi superior à inclusão do município no Serasa. Eles conseguiram 18%, a gente conseguiu 25%. Mas ainda assim, isso com solução interna, sem gastar dinheiro, vitória para a Procuradoria, mas isso ainda assim é muito pouco com relação ao choque. Então, assim, é uma ilusão achar que o protesto é efetivo, porque essas pessoas já estão negativadas. As duas soluções que eu vejo que são muito, muito efetivas essa penhora online, ela é muito efetiva, e a segunda coisa uma plataforma, como o doutor Alex falou, uma plataforma clara. Você ter um site fácil de navegar, com informações claras, que permita que qualquer contribuinte acesse. E para município pequeno, eu sei, porque eu sou da roça, para município pequeno é ter um atendimento que seja efetivo e acessível para aquele cara que fica jogando dama na pracinha, consiga ir lá e perguntar e tirar a guia com certeza. Porque, assim, a gente está numa situação em que você receber carta de cobrança hoje em dia é considerado... Todo mundo tem medo de pagar boleto que seja um boleto passivo, né? A gente agora faz pagamento ativo. A gente vai no site, tira o boleto e paga de lá. Porque a gente sabe que tem muito golpe, muita fraude, mensagem no WhatsApp. Então, assim, você tem que ter o quê? Um site navegável em que seja fácil qualquer contribuinte, até, sei lá, os nossos avós tirarem o boleto. Tipo assim, for dummies. Eu fico brincando assim, gente, olha só, tem que ser um tipo de pessoa... Tem que ser um negócio muito claro, desenhar mesmo, entendeu? Um site muito claro para que a pessoa não tenha trabalho para entender, porque a gente não lida com a gente aqui. A gente lida com qualquer tipo de devedor, qualquer tipo de... IPVA é todo mundo, IPTU é todo mundo. E para esse cara é difícil. Eu tô tentando transferir meu carro no Detran no desespero, gente. Então, assim, isso e uma forma de comunicação e a coisa de você ter a penhora o mais rápido possível, essa interlocução com o magistrado. Eu acho que isso é o mais efetivo de tudo, porque eu sei que a gente tem que protestar. Na nossa regra de cobrança, você manda a carta de cobrança, mas assim, as pessoas recebem a carta e ligam para saber se aquilo é verdade, porque elas têm medo de pagar. Todo mundo tem medo de pagar hoje em dia. Então, tem que ter um lugar que a pessoa consiga verificar que aquilo é de verdade. Né? Um protesto, e as pessoas também acham que protesto é fake, direto a gente recebe isso. Então, só vai descobrir quando tenta abrir uma conta, e uma interlocução com o Poder Judiciário nesse nível. Porque, assim, nem todo município vai conseguir extrair uma planilha. Mas você pode preencher um Excel e falar com o juiz, olha, vamos priorizar esses aqui. A gente fazia isso em Volta Redonda antes desse sistema. Vamos priorizar esses aqui. Assim, você despachando, talvez, assim, nessa de vocês sempre e tal, você acaba conseguindo conquistar a confiança. É um trabalho de formiguinha. Deixa eu aproveitar que a gente começou os debates para convidar a doutora Lília, presidente da ANPM, para compor a mesa. Bom dia, meu povo. Vou cumprimentar todo mundo com axé baiano, como já é de minha característica. Primeiro pedir aí desculpa aos nobres ocupantes aqui da mesa. Letícia é o nome de minha filha, Alegria, por essa oportunidade de estar aqui, nessa terra maravilhosa, prestigiando, né, na prática, nossos desafios em tantas demandas, né? Para quem não me conhece, eu sou Lília, estou hoje presidente da Associação Nacional das Procuradoras e dos Procuradores Municipais. Estou muito feliz com a oportunidade de ter esse evento de forma prévia ao nosso congresso, que se inicia hoje à noite, então já fiquem todos convidados.
E quero inicialmente agradecer, essa iniciativa da Escola Superior aí de Porto Alegre, em nome da diretora Vanesca, de Cris Nery, que está aqui, minha querida Cris, de nosso Ivo aqui, né, representando a Procuradoria do município aí do Rio de Janeiro. Não vou esquecer de Arícia, que está linda com esse vermelho, certo? E vamos também ter, na oportunidade, um encontro, né, no nosso congresso, para falar um pouco do centro de estudo, centro de formação e como a gente pode estar conectado aqui em relação a todos esses temas. Vim aqui embebecida, cheguei bem na hora da fala de doutora Kátia, né, nossa juíza aqui, retada, como se fala lá, na minha terra, que já chega. E fiquei ali ouvindo e ouvindo os demais, Alex, meu amigo, diretor aí da Enadim, que está aí comigo nessa batalha, e ouvindo e pensando aqui, que bom chegar num ambiente e ver se defrontar com tantas pessoas resolutivas. Porque o que acontece hoje em dia é que nós temos muitos problemas complexos. Nós precisamos aprofundar nesses problemas, e aqui é um momento da gente estar aprofundando, porque às vezes o congresso é super importante, a gente se agrega, a gente troca experiências, mas quando a gente faz um evento como esse, focado em uma determinada demanda e área, a gente pode aprofundar, né, falar mais do que 10 minutos, 5 minutos, mas ter, sim, todo um evento mergulhando sobre os desafios das procuradorias fiscais. E eu que venho nesse movimento associativo, e a NPM vem cada vez mais conquistando esse lugar, não só de ser uma associação que, sim, luta pela nossa carreira, pelas nossas prerrogativas, por entender que os procuradores municipais são um dos instrumentos fundamentais para efetivar direitos fundamentais em nossa cidade, mas, sobretudo, porque a NPM é esse lugar que tem que reunir a advocacia pública estadual, o Poder Judiciário e tantos outros campos do saber, a defensoria, porque nós temos muitos problemas complexos em nosso país e, sobretudo, nos municípios, como a gente sempre fala, que é onde a vida acontece, onde as políticas públicas essenciais realmente acontece no nosso dia a dia. Nós temos muitos problemas complexos e não vai ser cada um em seu mundo, de forma isolada nos seus gabinetes, que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Então, por isso que eu citei, doutora Kátia, quando a senhora fala da ideia de parceria, né, para os procuradores, parece até que é um pecado, né, um dos 7 pecados capitais, né, você pensar em parceria, você pensar agora na lógica não de litígio, mas a lógica de soluções, de compartilhamento, na lógica de você poder dizer, eu não sei o que fazer aqui com essa situação. E você procurar parceiros que tenham experiências ou até que tenham dúvidas igual a você, e com isso você possa trocar. Então, a NPM cada vez mais vem fazendo parcerias, né? Eu estou mais a nível sistêmico, porque acaba que a NPM é a Associação Nacional, então, com isso, a gente consegue ter ali parcerias com o Ministério da Fazenda, com a própria AGU, o próprio ministro Messias já confirmou, vai estar no nosso Congresso, e com essas parcerias, a nível nacional, a gente consegue fazer essas trocas e mostrar quanta gente boa, competente, e, sobretudo, não só por conhecimentos teóricos, mas porque vivencia no dia a dia. Porque, como a senhora estava trazendo aqui e dizendo, simplesmente a gente, às vezes, tem que desenhar em municípios menores. Às vezes, a realidade não é a mesma coisa de um município maior. E não dá para a gente querer colocar a mesma solução. Então, eu me coloco aqui como essa presidente da associação que trabalha com toda uma equipe, com toda a diretoria à disposição, para que a gente possa aprofundar essas trocas. Chama a atenção aqui de temas como a reforma tributária, que a gente vai ter todo um desafio de como fazer rodar todas as complexidades da reforma, principalmente nos municípios. Vi ontem, inclusive, de uma outra reunião pesada em relação à securitização, já soube ali com Cristiane Nery, que vai ter uma mesa hoje à tarde. É um outro tema que eu estou muito preocupada, como é que vai ser a operacionalização para muitos municípios. Os prefeitos sinalizam que vai ser algo muito bacana, mas, na prática, como é que vai ser isso? Eu já estou tendo notícias de leis que está repassando para o privado acesso a dados que, em tese, seriam objetos de sigilo fiscal. Estou tendo também notícias da ideia de compartilhamento da cobrança com a Fazenda Pública e esse concessionário privado. Então, é um outro tema que a gente vai estar ouvindo muito e que a gente tem que entender, e é um tema complexo, muitas vezes a gente não entende na prática como é,
mas que a gente precisa, de forma conjunta, se debruçar. Bom, e tantos outros temas. Fechamos também, essa semana tem 15 dias, uma parceria com a AGU, que toca muito todos os municípios, porque diz respeito à ideia da gente criar laboratórios de inovações com temas diversos, inclusive o tema da dívida pode ser um dos temas. E nesse laboratório de inovação, com parcerias envolvendo a NPM, a AGU e os municípios, a gente pode, inclusive com a parceria com o Banco Mundial, entrar com parcerias financeiras, pensar em problemas específicos que determinado município esteja sofrendo e, com isso, fazer um projeto piloto para virar espelho para outros municípios do país. Então, outras coisas que eu estou começando a dar notícia, mas procurando os líderes, principalmente centro formativo, de onde já existe, para a gente estar trocando como é que a gente pode fazer com que essas parcerias aconteçam. Ponto. Minha fala é breve. Fico totalmente à disposição desse evento fantástico. Eu espero, Cris, que ele se agregue aos nossos congressos, que seja um começo de uma caminhada coletiva e parceira, como já foi dito aqui. Muito obrigada, viu, por esse momento. É isso. Pessoal, dado o horário, tá, que a gente acabou começando uma horinha mais tarde, como no final do dia a gente tem o congresso da NPM, a gente vai já para a próxima mesa, vai pular um pouquinho a parte dos debates, tá? Mas todos aqui estão à disposição de qualquer pergunta para conversar, o que for preciso, tá ok? Obrigado aí, obrigado à mesa, obrigado a todos. E já chama a próxima mesa, por favor.